Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Aqui de volta o professor Wesley Santos para mais uma aula nossa aí de literatura para vocês do 7º ano. Na aula de hoje a gente vai recapitular o que já foi aprendido na aula anterior a partir da correção da atividade deixada, para vocês responderem ao longo da semana. Nessa aula a gente vai corrigir, mas não somente isso, essa aula não é apenas correção, por isso vocês, por favor, não saiam do vídeo, acompanhe até o final que a gente vai ter aí a leitura de mais um conto, o conto que vai ser usado nessa semana para responder a atividade dessa semana. Vai ter uma atividade sobre esse conto que a gente vai ler hoje, tá ok? Então vamos lá para começar a aula, vamos para o slide para começar a correção da atividade da semana passada. Então vocês estão vendo aí, aula de número 3 do 7º ano, a gente vai ter a correção da atividade mais a leitura de um conto. Então, pessoal, o conto da semana passada foi da Abóbora Menina. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês leram, né? Espero que tenham lido para responder a atividade. E aí na atividade perguntava alguns elementos estudados aí ao longo do nosso mês, ao longo das nossas aulas. Todos esses elementos já foram estudados aqui em vídeos. Então, a atividade perguntava os personagens, o narrador, o tempo, o espaço e o enredo da história da Abóbora Menina, do conto da Abóbora Menina que queria voar, né? Vocês lembram? Então, primeiramente é bem fácil identificar aí os personagens, né? Era só voltar a ler o conto que vocês identificariam bem facilmente os personagens. Eram eles a Abóbora Menina, suas irmãs e parentes, os pés de alface, a borboleta e o mestre Crisolindo. Esses foram os personagens aí que eu acabei identificando na leitura do texto. O narrador era um narrador em terceira pessoa, era um narrador observador. A Abóbora Menina não narrava a história, nem a borboleta, nem qualquer outro personagem ali. O narrador era de fora, era como se ele fosse onipresente, onisciente, que soubesse de tudo, visse tudo e narrava ali a história pra gente, sem necessariamente ser um personagem da história. Então, a narração foi em terceira pessoa para um narrador observador. O tempo aí foram alguns dias. Você pode ver que a Abóbora Menina passa triste, né? Tem a fase do crescimento dela e tem também a fase em que ela espera o dia seguinte para que venha o vento do sul levar ela para voar por aí. Então não é só em alguns segundos esse conto, ou em uma manhã, uma tarde, são alguns dias. Então o tempo desse conto aí já é um pouco mais amplo. O espaço é bem simples, a história toda se passa em apenas um espaço que seria o quintal da casa do mestre Crisolindo, ou a horta do mestre Crisolindo, que era onde plantava-se ali as abóboras, os alfaces, os legumes e tudo mais que o mestre Crisolindo plantava. E o enredo, qual que era o enredo, pessoal? Era a vida de uma abóbora e seu sonho de voar. Então, a grande temática aí do conto era esse sonho, essa insatisfação da abóbora em querer voar, que era até falei para vocês que era uma metáfora aí em relação ao sonho da gente, né, das pessoas, dos garotos, das garotas, esse querer aí da abóbora em voar. E tinha por fim, que eu acabei não lendo aí o conflito, porque eu coloquei tudo de vermelho. O conflito seria o que atrapalhava a abóbora, né? Qual era o obstáculo que ela ia ter que superar aí para conseguir o que ela queria. Qual que era o fato dela ser uma abóbora, né? Ela não conseguia voar. Então o grande conflito da história é que ela queria voar, mas ela era uma abóbora. Então ela não conseguiria, em tese, né? Como a gente pôde ver aí no decorrer do conto. Então, pessoal, finalizado a nossa correção da atividade anterior, a gente vai para um novo conto. Mas antes de começar a leitura desse novo conto, eu vou falar a vocês que a atividade dessa semana ela vai focar em outros elementos. Eu não vou perguntar quem são os personagens, narrador, nem tempo, nem espaço, nem conflito. Nessa atividade a gente vai trabalhar outros elementos do conto e de qualquer outra história fictícia, que seriam o quê? A introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Também já estudados aqui em aula, nas nossas videoaulas. Eu acho que foi um dos primeiros conteúdos. Eu acho que lá no primeiro vídeo a gente já estudou sobre essas partes do conto. Que seriam o que? A introdução, aquele momento em que o narrador acaba introduzindo os personagens, descreve o espaço, descreve os personagens, descreve o problema. O desenvolvimento seria aquela parte em que a gente vai se aprofundando nesse dilema do personagem, a gente vai entendendo quais são os obstáculos que ele tem que superar
E tem o clímax, né, que é aquele momento mais alto da trama, da narrativa, aquele momento que todo mundo estava esperando, e o desfecho, que seria a situação aí final. Fazendo E nessa semana, para analisar esses elementos, essas partes, a gente vai fazer a leitura do O Soldadinho de Saco às Costas, que seria mais um conto daquele livro que eu já pedi para vocês baixarem lá em PDF na plataforma, da coletânea Histórias que Acabam Aqui, da Teresa Lopes. Esse conto vocês vão encontrar da página 9 até a página 12. Vamos para a leitura dele então agora. Tolentino Esteves da Silva nasceu, por assim dizer, soldado. Na noite em que veio ao mundo, seu pai logo profetizou: um rapagão assim só pode servir nosso mestre e nossa pátria. Não podiam ser para ele os rebanhos que a família guardava havia séculos, nem o amanho da terra que alimentava. Destino maior teria Tolentino. E assim estava decidido. Quando completou 18 anos, o pai mandou-o inscrever-se no exército, conforme prometera a sua nascença. E poucos meses envolvidos chegou a carta que mandava Tolentino apresentar-se no quartel mais próximo. A mãe juntou-lhe alguma roupa, um pedaço de presunto, meia dúzia de chouriços, um naco de pão e enfiou tudo no saco. Lágrima de mãe no canto do olho, disse-lhe que fosse em paz e pediu-lhe que nunca se esquecesse dela. O pai estava orgulhoso. Tinha finalmente chegado o dia de mostrar àquela aldeia que ficava nos confins da serra que dali também partiam homens guerreiros, como sempre ouvira dizer que tinham sido seus antepassados. Por isso ninguém lhe viu uma lágrima que fosse, embora elas estivessem todas a correr para dentro do peito e magoar-lhe a alma. 2 dias e 2 noites foi quando Tolentino levou a chegar ao quartel. Apresentou-se, deram-lhe uma farda, uma arma, um número para pôr ao pescoço e disseram-lhe: tens que obedecer aos teus superiores, fazer tudo o que te mandam. Ouviste bem? Sim, senhor. Que bem. Sim, senhor, que bem ouviram, o que bem entenderam. E tudo faria a gosto de suas senhorias, pois não era para isso que ali estava? Depressa passou o tempo da recruta. Tolentino, bem mandado e forte como era, foi considerado um dos melhores. E que orgulhoso que ele estava. Não podia esperar mais pela hora de ir para a guerra, lutar contra o inimigo. Onde está ele, meu capitão? Onde fica a guerra, meu sargento? Quero ver a cara desse malandro já, meu cabo. Os três entreolharam-se admirados. Tanto empenho e tanta dedicação daquele soldado durante a recruta deviam ter-lhe afetado pensar. Depois de uns segundos de silêncio, disse o capitão a Tolentino: a guerra acabou, bom homem. Tu, bravo soldado, mataste o inimigo. Mas como, se eu nunca vi a cara do safado? Pois tu não sabes como o inimigo era esperto? Como ele se escondia atrás de cada colina por onde andaste? Entre os barcos que alvejavas, escondido no pinhal? No meio das nuvens para onde descarregava a tua arma? Ainda incrédulo, Tolentino teve de se render às evidências. E sempre bem mandado, lá arrumou seu saco, pôs as costas e regressou a casa, bem no alto de uma serra, não sem antes ter feito um pequeno desvio. Foi dia de festa quando o avistaram. A mãe deu-lhe um grande abraço, o pai se fez forte para que todos da aldeia ouvissem. Perguntou-lhe: então, meu filho, que tal a guerra? Que é do inimigo? Saiba, meu pai, e toda esta gente, para vosso descanso, que a guerra acabou, que o inimigo jaz no campo de batalha, e fui eu, Tolentino Esteves da Silva, que pus fim a tudo. Assim disseram o meu capitão, o meu sargento e o meu cabo. Todos pasmaram com tamanha bravura e logo quiseram saber pormenores. Tolentino tirou o saco das costas, meteu a mão com muito cuidado por um pequeno orifício da abertura e mostrou para que vissem bem e nunca mais esquecessem. Aqui está um pedaço de erva de uma colina onde o inimigo se escondia. Esta madeira são restos de um barco que afundei. E abrindo completamente o saco, soltou-se no ar um nevoeiro espesso e úmido que a todos assustou. Não tem mais, sossegou Tolentino. Neste pedaço de nuvem jazem em pó os restos mortais do último inimigo deste país. O nevoeiro dispersou-se no ar. Quanto mais subia, mais os habitantes da aldeia erguiam as suas cabeças. O silêncio pesava quando Tolentino Esteves da Silva juntou a erva e o pedaço de madeira e os meteu no novo saco. Pegando na enxada de seu pai, começou a subir o monte e, voltando-se para todos, esclareceu: vou ao pico mais alto da serra e enterrar estes despojos da guerra. Nunca vi a cara do inimigo, mas também ele merece paz e descanso. Amanhã, meu pai, amanhã trataremos da sementeira. Amanhã. E continuou a subida curvado, como se no saco que sentia tão pesado estivessem os restos mortais do feroz inimigo que ele nunca vira e que tanto atormentara o sono merecido da gente daquela. Então, pessoal, aí a gente completou a leitura do conto do soldado,
um saco às costas, e vai estar lá disponível a atividade na plataforma que vocês vão ter que esclarecer qual a introdução, escrever a introdução desse conto, o momento em que é descrito os personagens e tal, vocês vão colocar lá na atividade. O desenvolvimento, o clímax e por fim aí o desfecho, tá ok? Então boa atividade, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau!